Quem foi Carl Gustav Jung? Hoje falaremos sobre a biografia de Carl Jung. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, foi um psiquiatra suíço, fundador da Escola da Psicologia Analítica. Desenvolveu os conceitos da personalidade extrovertida e introvertida, de arquétipos e do inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung nasceu em Kitzbühel, na Suíça, no dia 26 de junho de 1875. Filho de um pastor protestante, com 4 anos, mudou-se com a família para Basileia, na época, um grande centro cultural da Suíça. Formação. Jung desistiu da carreira eclesiástica para estudar filosofia e medicina na Universidade da Basileia, onde ingressou em 1895 e logo despertou o interesse pelos fenômenos psíquicos. Concluiu o curso em 1900. Interessado nos problemas de transtornos de conduta, seguiu os ensinamentos do psicólogo e neurologista francês Pierre Janet no Hospital de La Salpêtrière de Paris. Em seguida, trabalhou como assistente do psiquiatra Eugène Bleuler, na Clínica Bugolsli, em Zurique, médico que se tornou célebre pelos estudos da esquizofrenia. Em 1902, Jung obteve o doutorado na Universidade de Zurique, com a dissertação Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos. Jung e Freud. Em 1904, Jung montou um laboratório experimental onde iniciou a aplicação de sua tese para o diagnóstico psiquiátrico, através da associação das palavras. Identificou conteúdos psíquicos reprimidos para o qual denominou de complexo, estudo esse muito explorado por Freud. Em 1905 tornou-se livre docente de psiquiatria na Universidade de Zurique. Em 1907 iniciou seu contato com Freud. Em 1908, juntos com Adler, Jones Stell, se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. 2 anos mais tarde, o grupo fundou a Sociedade Psicanalítica Internacional, da qual Jung se tornou o primeiro presidente e posteriormente criou sucursais em vários países. A publicação, em 1912, de seu livro Transformações e Símbolos da Libido significou o início de suas divergências com Freud, que culminariam com o afastamento de Jung do movimento psicanalítico. Na obra, Jung contesta os princípios da análise de Freud sobre a grande influência que os traumas sexuais deixavam na vida humana. Por outro lado, Freud não admitia que os fenômenos espirituais fossem usados por Jung como fonte de estudos. O relacionamento de Jung com Freud acabou de vez quando Jung publicou Psicologia do Inconsciente, de 1911, e no qual faz alguns argumentos contra as ideias de Freud. Conceitos básicos da psicologia junguiana psique. Na psicologia junguiana, a personalidade como um todo é denominada psique. Esta palavra de origem latina significava originalmente o espírito ou a alma, mas atualmente vem sendo usada no sentido de mente. De acordo com Hall e Nordby, de 2000, a psique abrange todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos, tanto os conscientes como os inconscientes. Funciona como um guia que regula e adapta o indivíduo ao ambiente social e físico. Jung mostra, através desse conceito, a sua crença de que o ser humano é, primordialmente, um todo e não uma reunião de partes que foram acrescentados à medida que as experiências de vida fossem vivenciadas ou o aprendizado fosse concretizado. De modo explícito, Jung rejeita a concepção de algumas abordagens psicológicas que afirmam que a personalidade humana é formada aos poucos, e somente mais tarde em algum momento de sua existência, ocorreria um tipo de ação organizadora que traria unidade e coerência a todos esses fragmentos. Sobre isso, Hall e Nordby, de 2000, dizem: "O homem não luta para se tornar um todo, ele já é um todo, ele nasce como um todo." A grande missão de todo ser humano é desenvolver esse todo essencial até levá-lo ao mais alto grau possível de coerência, diferenciação e harmonia, velando para que esse mesmo todo não se desenvolva de forma fracionada, favorecendo o surgimento de sistemas separados, autônomos e conflitantes, pois, para Jung, uma personalidade dissociada é uma personalidade deformada. A psique não se resume apenas ao cérebro. É, antes de tudo, um processo em evolução contínua, repleto de energia. Esta energia é gerada a partir da própria tensão criativa entre as polaridades opostos, que irá resultar na produção dos sonhos, imagens fantasias, enfim, nos símbolos da psique.
Sobre a tensão entre os opostos, Grinberg, 1997, lhe escreve, como se o instinto puxasse para um lado e o espírito empurrasse para o outro. Em meio a toda essa agitação surgem nossos símbolos, que funcionam como verdadeiros transformadores da energia, utilizada para a diferenciação e o crescimento da psique. Para representar a psique, muitas imagens podem ser utilizadas. Freud, por exemplo, utilizou a imagem de um iceberg, a ponta dele seria apenas a porção visível, o consciente, da montanha, inconsciente, que estava sob as águas. No modelo junguiano, apresentado por Grinberg, 1997, a psique seria composta de várias esferas concêntricas. A camada mais superficial representaria a consciência, enquanto as outras, mais internas, seriam os níveis mais profundos do inconsciente, até atingir o centro. Entre essas camadas ou, como diz Grinberg, sistemas dinâmicos, haveria uma constante interação e mudança. Esse modelo também é apresentado por Roy Nordby, 2000. A psique compõe-se de numerosos sistemas e níveis diversificados, porém interatuantes. Na esfera situada na porção externa desse conjunto, representado a consciência, orbita o ego, que é o seu centro coordenador. Numa esfera intermediária, fica o inconsciente pessoal, constituído dos complexos e o agrupamento de ideias que são dotadas de uma carga emocional que afeta a consciência. Nas esferas mais interiores fica o inconsciente coletivo, constituído dos arquétipos, padrões determinantes dos 9 comportamentos que regem nossa existência e independem de cultura, de lugar ou de época histórica. Toda a personalidade, consciente e inconsciente, incluindo o ego, os complexos e os arquétipos, é regulada pelo si mesmo, que mantém todas essas estruturas funcionando de forma unida e coerente. Existem 3 níveis que podem ser distinguidos na psique da consciência: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Consciência. A consciência é a única parte da mente que é conhecida diretamente pelo indivíduo. Surge muito cedo na vida. Vá observar-se uma criança, pode-se notar uma percepção consciente a operar quando ela reconhece e identifica seus pais, brinquedos e demais objetos que a cercam. De acordo com Roy Nordby, 2000, esta percepção consciente se desenvolve diariamente por força da aplicação das 4 funções mentais, denominadas pensamento, sentimento, sensação e intuição. A criança não usa essas funções em uma mesma proporção. Geralmente, utiliza-se, predominantemente, uma delas. A utilização constante de uma dessas 4 funções é o que diferencia o caráter básico de uma criança do de outra. Além dessas 4 funções mentais, existem ainda 2 atitudes que determinam a orientação da mente consciente. Estas atitudes são a extroversão e a introversão. A atitude extrovertida orienta a consciência para o mundo externo e objetivo. Em contrapartida, a atitude introvertida orienta a consciência para o mundo interno e subjetivo. O processo pelo qual a consciência de uma pessoa se diferencia ou se individualiza da de outras é conhecido como individuação, e a meta desse processo é fazer o indivíduo conhecer-se a si mesmo tão completamente quanto for possível, autoconsciência. A consciência e a individuação caminham lado a lado no desenvolvimento da personalidade, pois o início da consciência é também o início da individuação. Do processo de individuação da consciência, surge um novo elemento, ao qual Jung deu o nome de ego. A consciência não é algo fixo e imutável, mas sempre em desenvolvimento. Ela deve ser analisada sempre de maneira relativa, considerando-se o contexto histórico e cultural no qual está inserida. De acordo com Grinberg, 1997, tem-se que a consciência forma-se a partir do inconsciente e vai se desenvolvendo progressivamente, de acordo com alguns padrões e arquétipos. Não somente o corpo, com os órgãos, músculos, sistema nervoso e cérebro, evoluir, mas também a consciência. Como se ela fosse um órgão invisível que também cresce, desenvolve-se, adoece, necessita de cuidados e transforma-se ao longo de nossas vidas. Encontra-se uma opinião semelhante à de Grinberg em Roy Nordby, de 2000. Foi Jung quem rompeu com um determinismo da mente num sentido estritamente ambiental e demonstrou que a evolução e a hereditariedade dão as linhas de ação para a psique, exatamente como fazem para o corpo. Ego. Ego foi o nome dado por Jung à organização da mente consciente.
Essa organização se dá por meio de uma composição de percepções conscientes, recordações, pensamentos e sentimentos. Embora ocupe pequena parte da psique total, o ego desempenha a função básica de vigia da consciência, a menos que o ego reconheça a presença de uma ideia, de um sentimento, de uma lembrança ou de uma percepção, nada disto pode chegar à consciência. O ego é uma estrutura muito seletiva. Hall e Nordby a comparam a uma destilaria, e muito material psíquico é levado a ele, porém muito pouco sai dele, ou nele atinge o nível da plena consciência. Na vida cotidiana, estamos expostos a um grande número de experiências, a maioria das quais não se tornam conscientes porque o ego as elimina antes que atinjam a consciência. Essa função filtradora é de vital importância, pois, caso contrário, ficaríamos assoberbados pela massa de material acumulado na consciência. É através da seleção e da eliminação de material psíquico que a personalidade consegue manter a sua noção de identidade e continuidade, pois esse processo ajuda a manter uma qualidade contínua de coerência individual. De acordo com Hall, o ego tem uma relação muito importante com o si mesmo, e trata-se de uma realidade paradoxal, e num certo sentido, o ego é o si mesmo, pelo menos aquela parte do si mesmo que existe na consciência empírica, que vive e atua no mundo da realidade consensual. Nenhuma imagem, emoção, sentimento ou ideia pode se tornar consciente a menos que esteja associada ao ego. Não é possível existir consciência sem ego. De acordo com a teoria desenvolvida por Jung, o ego é o fator complexo ao qual estão relacionados todos os conteúdos da consciência, formando o centro da consciência sem ser idêntico a ela. Sendo o ponto de referência central da consciência, o ego é o sujeito de todas as tentativas de adaptação em nossas vidas, realizadas por meio da vontade, possuindo um importante papel dentro da economia psíquica. O ego é quem capta, avalia, critica, raciocina, organiza, sente ou intui o significado das várias situações que a vida traz, de acordo com o padrão de funcionamento da consciência no determinado momento em que a percepção é apreendida. O ego dispõe de uma certa quantidade de energia. Pela concentração podemos escolher alguns conteúdos e abrir mão de outros, além de canalizar nossa energia para modificar processos reflexos instintivos de vontade. Assim como a vontade, a memória se inclui na parte psíquica do ego. Ela se relaciona à aprendizagem e à capacidade de nos conscientizarmos de várias coisas ao mesmo tempo e relacioná-las. Por intermédio dela adquirimos um sentido contínuo e histórico de identidade pessoal. Só podemos existir conscientes de nós mesmos se formos capazes de lembrar o que fizemos ontem e planejarmos o que iremos fazer amanhã. Isso quer dizer que, para dar um sentido à existência, é necessário estar consciente dela. Por intermédio do ego, cada um tem a consciência de que existe o sentimento de ser idêntico a si mesmo. Essa identidade do ego consigo mesmo é baseada na consciência das percepções do próprio corpo, e muitas das percepções corporais só em parte atravessam o campo da consciência. A grande maioria permanece como percepções subliminares ou inconscientes. O ego cresce à medida que interage com o inconsciente e o meio ambiente. Nos bebês, o ego tem, inicialmente, uma atitude passiva. Para Grimberg, 1997, ele surge da colisão entre as necessidades corporais e o meio ambiente. Outra função do desenvolvimento do ego e da consciência, além da questão adaptativa ao meio ambiente, seria a de garantir a própria existência, pois, para compreender o ser que há em cada um de nós, é necessário que criemos significados capazes de imprimir um sentido, um rumo a nossas vidas. E essa capacidade de criar significados e dar um sentido à existência é desempenhada pela capacidade de simbolização da consciência do ego. Sobre essa possibilidade, Grimberg diz que a simbolização é a função psicológica responsável por nossa capacidade mental de representar uma experiência e mantê-la na consciência. Para Grimberg, a capacidade de simbolizar é de extrema importância, pois a partir dela é que conseguimos superar as frustrações, problemas e carências existentes no dia a dia. A utilização dos símbolos também está presente quando desejamos algo muito intensamente ou quando se está apaixonado por alguém. Em geral, antes de partirmos para qualquer tipo de ação a fim de realizarmos o desejo, ficamos sonhando e imaginando o desejo em questão como se ele já estivesse realizado.
Para a determinação de uma estratégia qualquer de conquista, às vezes é necessário um certo tempo para a elaboração de fantasias. Jung fala sobre a relação existente entre simbolização, união de opostos e individuação. A união de opostos num nível mais alto da consciência não é uma questão racional e muito menos uma questão de vontade, mas um processo de desenvolvimento psíquico, que se exprime em símbolos. Historicamente, este processo sempre foi representado através de símbolos e ainda hoje o desenvolvimento da personalidade individual é figurado mediante imagens simbólicas. De acordo com a teoria junguiana, a finalidade da vida humana poderia ser vista como a própria construção da consciência. Segundo ela, a consciência, portanto, não é simplesmente uma espectadora do mundo, mas participa de sua criação, como se o mundo só pudesse existir ao ser conscientemente refletido. Uma vez estabelecido como sujeito, durante a infância, o ego vai se desenvolvendo a partir de outros choques entre o mundo interior e o exterior e, aos poucos, começa a ter uma atitude ativa em relação ao meio ambiente. A estabilidade do ego é relativa, pois ele está sujeito às influências do inconsciente. Uma vez que o ego é originado a partir do inconsciente, às vezes o ego pode ser assimilado, ou como diz Grimberg, possuído ou pelos aspectos inconscientes da personalidade, sendo profundamente alterado por eles. Um exemplo de que maneira isso acontece é quando sentimos que estamos confusos, com a cabeça ou quente, quando estamos inspirados, com raiva ou apaixonados. Como a estabilidade é relativa, o ego também pode se defender da assimilação pelo inconsciente, e isso acontece quando optamos conscientemente em excluir algo da consciência, supressão. De acordo com Grimberg, quando não queremos pensar em algo que aconteceu, ou que poderia acontecer, acionamos esse mecanismo. A exclusão de emoções e pensamentos também pode ocorrer de forma inconsciente. Essa exclusão é feita por um mecanismo de defesa chamado repressão. O conteúdo reprimido passa a integrar o arquétipo da sombra. A função principal da consciência e do ego é a adaptação à vida, tanto interior quanto exterior. Grimberg afirma que o viver tende a se tornar mais fácil à medida que a consciência aumenta e o ego se estrutura. Para que isso ocorra, é necessário que o ego faça uso de alguns instrumentos, tanto de observação quanto de adaptação, para que possa cumprir as solicitações da vida. Esses instrumentos são as funções psicológicas, explicadas anteriormente. Na prática, como diz Grimberg, não deixamos de ter problemas em nossas vidas, mas nos tornamos mais aptos para lidar com eles. Psicologia analítica. Carl Gustav Jung procurava entender o significado simbólico dos conteúdos do inconsciente, a fim de fazer a distinção entre a psicologia individual e a psicanálise, deu à sua disciplina o nome de psicologia analítica. Jung seguiu seu caminho e destacou-se no uso de técnicas de estudos dos desenhos e dos sonhos, ambos relacionados ao inconsciente humano. Em Tipos Psicológicos, de 1920, Jung observou que conforme a energia vital se dirigisse para o interior ou para o exterior, resultaria no aparecimento de um dos dois tipos psicológicos fundamentais, a introversão ou a extroversão. Outros conceitos centrais da psicologia analítica são os complexos, conjunto de representações psíquicas cuja influência se manifesta sem nenhum controle do eu, e o do inconsciente coletivo. Teoria dos arquétipos. Segundo Carl Jung, as sociedades humanas participam de arquétipos comuns a todas elas, que se expressam através dos mitos, da arte, da religião, dos sonhos e também da loucura e das doenças psíquicas. Buscando determinar a natureza dos arquétipos, Jung penetrou numa aventura espiritual que foi considerada, em algumas ocasiões, próxima do misticismo, como destacou nos livros Psicologia e Religião, 1939, e Psicologia e Alquimia, 1944. Carl Gustav Jung faleceu em Zurique, na Suíça, no dia 6 de junho de 1961. Obrigado por assistir.